seu Morning Show. Começa agora mais um Breakfast. E o papo de hoje é com alguém que eu sou muito fã. Gerson Júnior, jornalista, narrador esportivo, pai do Francisco, como a gente sempre fala, porque ele coloca posts no Facebook com as pérolas do Francisco. Você já viu, Walter? Já, sensacional, eu sou muito fã legal. dessa criança. E a gente tem a oportunidade de conversar com ele hoje, que tem uma carreira incrível, já fez muita coisa boa e vai contar os perrengues também, né? Bom dia, Gerson. E aí, Gerson? E aí, Walter, tudo bem, Bruna? Joia? Quanto tempo? Quanto tempo? Pois é, o Gerson, que já foi nosso colega de trabalho na versão do Breakfast de rádio, né? Sim. Durante um bom... Quanto tempo, hein, Gerson? Acho que deu 1 ano e meio por aí. 1 ano e meio, mais ou menos, a gente Um ano e ficou meio, junto, né? 1 ano e meio, falando muitas bobagens, dando bastante risada. Muito eu legal. trabalhei com o Gerson também no comecinho. Sim. Eu fazia um programa com ele que chamava Perdidos em Campo. Sim. Nossa, Daí eu era também novinha, sei lá, acho que tinha 19 anos. É aquela época que você tava na dúvida se você queria assumir o seu lado esportista. Eu acho que o Perdidos em Campo, ele me ajudou a não querer continuar. Sendo bem sincera. Mas é muito legal isso, né? Que essas coisas Mas era muito divertido. das influências, né? Porque, por exemplo, a Bruna... Eu trouxe a Bruna pro rádio porque o sonho dela era trabalhar com esporte, alguma coisa assim. E daí ela chegou à conclusão que não, que ela é torcedora. Sim. Ela não consegue separar, né, o amor que ela tem pro time do coração dela no momento que tem que fazer plantão esportivo. Então ela chegou a essa conclusão. E é legal quando a pessoa chega a isso. E aí o meu início de papo com você é esse, Gerson. A gente tava falando fora do ar aqui, antes da gente começar a gravação, que o seu pai foi um grande incentivador para você, né? Pro rádio e tudo mais. E aí, como é que aconteceu o rádio? Porque uma coisa é seu pai ser um grande incentivador e outra coisa é você tomar gosto por aquilo, né, cara? Eu sou de 86. Muito novo, meu pai me levou uma vez na rádio Manchester, em Votorantim, Sim. rádio AM. Eu lembro que minha mãe tinha a camisa que tinha era o telefone aqui do lado, tinha aquele fiozinho todo encaracolado. Ah, tá, legal. Eu lembro, legal, aquela camisa veio na minha cabeça, Nossa, assim, cara, da rádio Manchester. E tinha um pessoal do bairro que trabalhava lá, o Bomba, o Nogueira, Sim. o pessoal já envolvido com rádio há muito tempo. E depois meu pai me levou, junto com a minha mãe, conhecer o Valone. Acho que foi na Cacique já. Valone Neto. Eu tinha, inclusive, um chaveiro que ele me deu da Coca-Cola, que eu vivia com ele pra cima e pra baixo. Sim. Quer dizer, então, desde moleque, meu pai me levou pra conhecer rádio. E eu tenho muito na minha cabeça a minha mãe de manhã, preparando o café, ouvindo o Décio Clementino, depois a carta do Paulo Silas. Nossa, a carta do Paulo Silas cara. é tradicional Sucesso, demais, né? né? Muito É bom. sensacional, né? E você ouvia aquelas histórias, o rádio sempre mexeu muito com a imaginação. Hoje o rádio tem imagem, mas antigamente era muito essa imaginação, você ficava imaginando como que era locutor, aquela coisa toda. E a passagem do meu pai, ele tinha o sonho de trabalhar com comunicação, mas por ser o único filho homem da família, as meninas iam estudar e ele ia trabalhar. Numa época que o filho homem tinha que ser, como eu falava, como é que é? O cara que é o esteio da casa ali, né? Exatamente. Tal. Então as meninas iam estudar, todas as minhas tias foram professoras. Meu pai chegou depois, inclusive, a dar aula no Mobral também, porque ele tinha essa vontade, por causa da influência das irmãs, mas ele tinha que trabalhar. Então ele fritava o pastel no bar do meu avô, entregava jornal de bicicleta, de madrugada. Ia se virando. E então ele foi por caminhos, trabalhar na Votorantim, para manter a família. Tinha uma hora que não vive só de sonho, tem que pagar conta, enfim. E meu pai tinha muito essa história que ele me contava, eu guardei isso na lembrança, que foi sobre rádio. Porque meu pai era de 54, ou seja, ele era corintiano e ele nasceu na época que o Corinthians não ganhou nada. Sim. Então o primeiro título do Corinthians foi em 77, desde quando ele nasceu. E foi quando aconteceu o gol do Basílio. E ele me contava, eu estava jantando na Votorantim e tinha um rádio ligado. Sim. Saiu o gol do Basílio, Osmar Santos já não narrou mais lance, começou a declamar poesias e falar do sofrimento do time do povo. E levando aquilo, ele falou, saiu o gol do Basílio, a explosão da torcida, porque quanto tempo o Corinthians não ganhava? Então foi o primeiro título mesmo que ele conseguiu, né, comemorar do Corinthians, e foi através do rádio. Legal. Né? Porque naquela época era muito difícil o pessoal sair de Sorocaba para ir até São Paulo, ver o time do coração, conseguia ver. Quando eu vinha para Sorocaba enfrentar o São Bento,
Ele falava de curtir o jogo no barranco, ou ficar na pirambeira do Humberto Reale para ver o Corinthians. Tá. Então eu tenho muito na lembrança. Mas os times da cidade, eles traziam bastante isso pro torcedor do interior, né? Sim, porque total. A maioria das pessoas torce pro time da cidade, mas tem um segundo time, né? E daí a oportunidade de você conseguir ver um jogo é exatamente quando o time da cidade dá uma subida nas ligas e daí você consegue assistir. É, porque ele fica mais próximo do cidadão, porque tá muito restrito, tá muito longe, né? É muito difícil. Até onde e sabendo que você vem dessa família com paixão por futebol, e paixão mesmo, né? Porque você torcer pra um time que tá numa fase que não ganha, é 100% paixão. Igual torcedor do Botafogo. Mesmo, a galera torce, de verdade. Tá. Você teve uma influência muito grande no esporte. Ao longo do tempo, buscando daquilo que o Walter falou na abertura, sobre o meu caso, que eu entrei no rádio para trabalhar com esporte, e eu saí por causa do esporte. Eu quis trabalhar com entretenimento porque não é pra mim. Como que foi essa solução na sua cabeça? Principalmente como narrador, né? Porque o narrador é o que mais é cobrado por ser tendencioso ou não, né? Quando eu era moleque, eu queria jogar bola. Né? Teve a fase jogador. Teve. Meu pai foi lá, comprou camisa do time, calção, chuteira, meião. Fomos lá treinar no bairro, na chave. Daí eu cheguei e o treinador falou, todo mundo, 10 voltas no campo. Do nada, assim. O moleque vai. Na terceira volta, a língua parecia uma gravata, tava sem fôlego. Até porque você deu todo o seu pique na primeira volta, obviamente, né? Porque o sprint final foi na primeira volta. Dá o sangue quase que literalmente. Quase morri. Eu fiquei aquilo, meu pai tava lá. Beleza, vamos pro joga bola. Bola em jogo. Você vai ser o quê? Você vai ser lateral direito. Moleque, eu não sabia que era lateral direito, esquerdo, enfim, tava lá pra jogar bola. Deu 3 minutos, eu tava na lateral esquerda correndo atrás da bola. Não sabia posicionamento nem nada. Você quer buscar. Eu quando jogava bola, eu fazia isso. Horrível, Walter. Horrível. Não existe posicionamento. Corre pra todos os cantos. Aí 10 minutos de jogo tá quase vomitando. Então, e foi o que aconteceu comigo. Você tinha quantos anos nisso? Eu tinha acho que uns 5, 6 anos, né? Criança total, né? Daí meu pai falou, e aí? Eu falei, não vai rolar, pai. Não vai rolar. Tentei. Tentei, acho que não é pra mim, enfim. E passou. Com o passar do tempo, eu via muito meu pai assistindo TV. Eu começava a reparar nos narradores, né? A hora que saiu o gol, eu falei, caramba, toda vez que o cara grita gol, que é gol do time, eu via meu pai feliz. Falei, poxa, que bacana isso, levar a felicidade com algo assim. Foi daí que eu comecei a me interessar um pouco mais nesse outro lado do esporte. Tá perto do esporte, mas não como um atleta. Então, mas foi assim que eu comecei a, digamos assim, curtir um pouco mais primeiro o futebol, né? Sim. Bom, e tem essa coisa, seu pai gostava de futebol, gostava de rádio, e agora, né, fazer essa pergunta só para pontuar aqui no tempo. Seu pai chegou a ver você narrar? Não. Seu pai faleceu com quantos anos? Meu pai faleceu em 2004. E você começou a narrar com? 2005. Puxa, 2005. Um ano depois, Gerson. Meu pai, ele conseguiu pagar, foi em novembro de 2003, ele pagou um curso de rádio para eu fazer, foi uma rádio oficina que veio fazer um curso aqui em Sorocaba. Sim. Ele sempre na dificuldade, foi lá, deu um jeito, arrumou um dinheiro e pagou. Tá. Ele faleceu em janeiro de 2011, dia 11 de janeiro, em fevereiro chegou o certificado em casa. Puxa, né, de conclusão do curso, enfim. Então, eu falo que a minha maior frustração, a minha maior tristeza é que meu pai nunca me viu, né, em nenhum lugar narrando. O que ele me viu narrando, entre aspas, foi uma vez que ele me levou na Rádio Cacique, no programa do Paulo Silas, ele me perguntou o que eu queria ser, eu falei que era narrador, ele falou, narra um gol do Brasil aí. E meu pai estava do lado. Aí você narrou. Eu narrei o gol do Brasil. Acho que foi em 2003. Mas Gerson, obviamente, né, a gente imagina a falta que faz, né, principalmente a figura do seu pai e tudo mais, tal, né, com os vínculos familiares, mas desse personagem na sua vida que te incentivou pro rádio, pra narração e tudo mais, mas com certeza, né, Gerson, você é um espelho do que o seu pai projetou e não conseguiu, às vezes pela dificuldade de ter que ser o cara que está sustentando a casa e tudo mais, você se transformou naquilo que provavelmente ele gostaria de ter sido, né, cara? Foi, isso é muito real. Às vezes eu vejo até uma foto ou outra depois que eu emagreci, às vezes meu pai também era calvo, era careca. Às vezes de um lado, assim, eu falei, cara, até meio que lembra meu pai, né? Outro dia eu tomei um susto, um cara tirou uma selfie assim, nossa, antes de um jogo, fui ver e falei, caramba, lembrou muito meu pai. Eu tá num lugar que ele queria, né, de alguma forma, né? E não conseguiu, por conta dos rumos que a vida vai tomando. Certo. Eu falo que eu sou um baita de um privilegiado, né? Trabalhar com aquilo que se gosta... É um privilégio, realmente. É um grande privilégio, principalmente na tua circunstância. Eu falo que nesse momento de pandemia, já quase 2 anos, foi o momento que eu mais trabalhei.
Foi o momento que eu mais trabalhei. Entendi. Né? Apesar de tudo que acontece. Sim. Né? Exige muita dedicação, networking, busca, compreensão. Você já passou por várias questões também. Você mencionou agora, depois que você fez a cirurgia, e você tinha passado por situações como essa também, né? Quando você lida com rádio, com televisão, você tem que lidar com vários outros problemas dentro da profissão, né? Total. Eu cheguei a fazer, em 2012, eu fiz um teste no Sport TV. Sim. E eu não sabia que era pro Sport TV. Eu pensei que era para ser um dos narradores stand-by do Premier. É aquele narrador que faz os jogos lá dos campeonatos que você tem que pagar para você assistir. Então, quer dizer, é um negócio bem um pouco distante, um pouco difícil, enfim. Tá. E eles tinham muito naquela época. Eu tava muito cru. Mesmo assim, eu fui lá, fiz 2 jogos, né? Os caras que montam o equipamento falaram, pô, você foi bem. O diretor falou, não, foi muito bom, gostou. Pá, aquela coisa toda. Só que eu sabia que primeiro eu tava cru, né? A experiência que eu tenho hoje, a diferença da que eu tinha. Sim. Eu tava muito gordo. E eu sou estrábico. Pra TV, isso conta. Não tem jeito, né? E o cara falou depois, eu conversei com várias pessoas, falou, viu, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Primeiro, eu só fiz cirurgia por causa da saúde. Primeiro para acompanhar, para poder acompanhar meu filho. Sim. Né? Porque o menino tá muito novo, hoje ele tem 8 anos, quer dizer, eu quero acompanhar. Você eliminou quantos quilos, Gerson? 50. 50 quilos, cara. É uma Bruna. Exatamente. É uma Bruna. Gente... Cara... E é um desafio, né? Eu acompanhei um pouco do processo com você, porque a gente trabalhava juntos ainda. Na época, quando você fez. E que conselho você pode dar? Porque com certeza pessoas que estão nos escutando agora ou assistindo conhecem alguém ou pensam em passar pelo processo. É muito além do emagrecer, né? Muito. Envolve muita coisa. Eu tive um problema, né? Não foi por conta do médico, da cirurgia, enfim. Foi o que aconteceu. Porque pode acontecer. Pode acontecer. A minha esposa fez, 15 dias depois ela estava dando aula. Sim. Normal. Eu fiz. Primeiro mês você não pode comer nada sólido, é só líquido. Na primeira semana é um caldo que você faz de legumes sem sal, sem nada, gelado. É uma água suja que você tem que tomar de copinho de tempos em tempos, para você não ficar desidratado. Certo. Eu passei por esse mês muito bem, muito bem. Eu fiz a cirurgia dia 4 de julho de 2019. Aí, quando foi passar pra pastinha, comer purezinho, aquela coisa toda, eu lembro de eu sentar na mesa e a mesa ficar assim na minha frente, balançando ali, cara. Falei, Dani, preciso deitar. Levantei e fui deitar. E ela brava comigo, você precisa comer. Eu falei, eu sei que eu preciso comer, mas eu não tenho forças, eu preciso ir deitar. Me deitei. Aquilo foi evoluindo de uma forma tão ruim, porque chegou uma hora que eu não conseguia me levantar da cama de muita dor que eu sentia. Então ela saía para trabalhar de manhã, levava o Francisco na escola, ia para trabalhar e eu ficava lá. Às vezes eu não conseguia me levantar da cama para sequer ir ao banheiro. Não, e isso mexe com a autoestima, né? Com a cabeça, com a autoestima. Tinha hora que eu vivia na base de assistir filme em stream e ouvir rádio. Eu ouvia vocês, ficavam mandando mensagem. Eu lembro que você mandava mensagem, a gente conversava bastante. E esse foi processo durou quanto tempo? Eu fui em julho, em setembro. Aí o médico pediu uma tomografia porque eu não melhorava. Cheguei a tomar bolsas de sangue. Né, Você tava com tudo baixo. Tudo baixo, tava com anemia monstruosa. Sim. Né? Daí, inclusive, até me assustou porque um dia eu fui tomar bolsa no tubo de sangue no hospital evangélico. Foi Noripuro, né? Foi um outro negócio. Uma medicação que ferro, ajuda, né? Isso, ferro. Tanto que eu tomava, eu saía mais animado. Parecia que eu falava, nossa. Tá. Tomei aqui a minha dose de adrenalina. Então, daí saía até meio ligadão, assim. E num desses dias, a Dani foi fazer o cadastro comigo lá, e uma pessoa me reconheceu, não sei de onde, perguntou se eu tava com um câncer. Porque eu tava muito pálido, muito magro, enfim, tava assustador. Debilitadíssimo. Total, eu não conseguia andar, eu saía do cabo de aplicativo, pegava uma cadeira de rodas e ia. Um trecho muito curto. Daí o médico um dia falou, viu, não tá certo isso aí. Bom, fazer a tomografia. Fez a tomografia num dia, no outro dia de manhãzinha ele me ligou, falou, viu, internar agora no hospital, porque encontraram, tem um líquido que vazou do seu estômago, é isso que não tá deixando você melhorar. Entendi, porque então todo nesse período você tava se sentindo mal, mas você não sabia exatamente o que tava acontecendo. É o famoso, não, amanhã melhora, já passa. É pós-cirúrgico, ninguém fica bem pós-cirúrgico. Acontece, exatamente, né? E eu ficava muito assim, muito preguiçoso nisso. Daí o médico falou, não, vou te internar, beleza. Me internou, o Walter chegou um dia lá que tava meio dormindo, meio acordado. Quando eu cheguei no hospital, eu tava muito pálido,
A minha voz não saía direito. Sim. Eu tava, enfim, tava muito feia a situação. Tava... imaginar uma pessoa assim, sabe, Viu, sem reação. O Gerson estava sem reação. Não, e uma pessoa que é ativa pra caramba, narra jogo desde criança, por brincadeira, e depois virou profissão, mexe com o psicológico, porque, você precisa de criatividade, história. Eu já falei isso pro Gerson várias vezes e vou falar agora aqui. O Gerson já fez vários jogos importantes, né? Aquele momento que um time tá subindo de divisão, ou um jogo comemorativo, qualquer coisa. Sim. E ele coloca frases muito legais no final, né? Depois eu quero até que você conte onde as pessoas conseguem acessar, porque você faz, né? Você salva os vídeos das narrações. E isso exige muita criatividade. Quando você não tá com o psicológico bom e você trabalha com comunicação, é forte, né? E no improviso, né? Porque você nunca sabe, né? Por mais que você prepare, é o momento certo, a hora correta de falar, ou às vezes você não preparou também, tá vivendo o calor, aquela emoção, né, Gerson? É o momento. E depois, enfim, daí me colocaram dois tubos no estômago para tirar esse líquido, para bombear drenar. Aquilo, para drenar, e me colocaram uma alimentação por aqui. Aqui foi difícil, porque eles não eu tava desnutrido, eles não achavam aveia. Nossa, eu nunca chorei tanto na minha vida naquela época. E passou na minha cabeça, tipo, a vontade era tirar aquilo e ir embora para casa. Falei, mal consigo levantar, como que eu vou tirar isso aqui e ir embora para casa? Sim. Então foi um momento bem difícil. Então eu lembro que daí dia 4 de outubro, acho que foi o último dia de vocês na rádio. Sim. Que a gente tinha conversado. Foi que deu exatamente 3 meses depois da minha cirurgia, eu saí do hospital. 2 semanas depois, dia 17, eu tava no Morumbi fazendo um jogo de basquete. Incrível. Olha que legal. Porque aquilo, muita gente falando, poxa, que legal você tá aqui. E eu falei, eu tô aqui porque eu também sou freelancer. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar, 3 meses sem receber. Sim. Ou seja, eu precisava voltar a trabalhar urgente. E aquela loucura. Fui de ônibus, eu desci na estação São Paulo, Morumbi, até o Morumbi, dá uns 2 quilômetros eu fui andando, eu fui a pé. Um trajeto que demora uns 20 minutos, eu fiz em 1 hora. Porque eu ia andando e parando. Devagarinho. Devagarinho. Eu cheguei lá, os caras falaram, o que tá acontecendo? Comi um negócio e vamos pro jogo. A parte legal de contar isso... Eu pego a narração e você vê a voz... Percebe. Eu tava totalmente sem fôlego. Teve um toco espetacular de um cara... Não conseguia. Não conseguia. Não, mas você. Mas já foi de superação, né, Gerson? 15 dias depois de todo esse perrengue que você passou, né? E é legal a gente conversar dessas partes, porque todo mundo sabe a glória do momento que você tá lá narrando, que você faz um momento importante. Mas tem um pré muito longo, tem um pós muito longo. Por isso que é legal perguntar como foi o caminho. Com certeza quem te viu narrando esse jogo esse dia de basquete não faz ideia. Não faz. Não faz. E a narração, o que eu gostei, principalmente nos últimos tempos, é que você vai conhecendo pessoas que vão te agregando, né? Sim. As coisas. Eu falo que no esporte, por exemplo, quem me ajudou pra caramba foi a Rafaela Gonçalves, ela que me indicou na Federação Paulista lá em 2010, que daí uma coisa vai puxando a outra, enfim. No NBB, eu trabalhei com Cadu Guimarães, sim, campeão pan-americano em 87, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Com o Guerrinha, que também estava nesse time. Sim. Fiz jogo com o Cláudio Mortari. Eu trabalhei com o Bruno Lohance. Que é um cara que puxa a minha orelha, que me dá toque, que enfim. E esses caras me ajudaram a prestar mais atenção na transmissão, porque você tem que contar uma história daquilo que vai acontecer na hora. E eu comecei a estudar muito. Tanto que eu falo que... Outro dia eu até postei, brinquei, eu falei, poxa, que legal, O cara pegou uma bola, a hora que ele arremessou, eu falei, a bola do recorde. Ele conseguiu, acertou a bola, o que era? Era o recorde pessoal dele que ele tinha acabado de quebrar. Na história ele fez o número tal. É a melhor marca dele em um jogo. Daí o repórter, no final da transmissão, informou ele. Poxa, ficou surpreso, né? Porque ele tinha acabado igual de sair do jogo. Ele tinha isso. Tomei cartão amarelo. O terceiro cartão amarelo, não sabia, não. E foi um momento bom, né? Ele falou, poxa, caramba, que legal. E depois destacaram isso, que foi a bola do jogo. Ontem também o jogador do Corinthians fez a melhor marca dele com a camisa do time. Eu falei. Depois eu vi que o Instagram do time foi lá, deu aquela destacada. Eu falei, poxa, eu fico feliz que... É muito legal. Você não é o narrador de futebol, ele não tá ali pra falar que fulano toca pra ciclano, que volta pra Beltrano. Você tem que contar uma história, você tem que deixar quem tá assistindo a parte. Quem curte aquilo e quem tá ali passando, tá zapeando, né? Eu vi um vídeo esses dias do Galvão. Esses dias não, foi durante a Olimpíada, na verdade. Dele anotando, chegou a ver esse vídeo? Dele anotando no papel o nome de jogadores, aqueles nomes difíceis que a gente olha e fala, como que o narrador consegue falar? E rápido. Não é porque ele é supersônico, é porque rola uma preparação. E o Galvão
sei lá, infinitos anos de carreira. Pra mim, o melhor de todos, eu sou apaixonada pelo Galvão. E ele lá, Walter, com a canetinha, o papel, escrevendo o nome do jogador. Aí ele escreve, daí ele fica falando antes. E ele tem umas técnicas que ele usa lá, que o Felipe Andreoli que fez um post nesse dia. Porque ele chegou e tava lá o Galvão com canetinha. Sim. E tem uma preparação muito grande. E qual que é a diferença pra você? Ou você acha legal o desafio de... Porque você narra futebol, basquete, que mais que você já narrou? Cara, eu já narrei futebol pra cego, futebol de 5. Sim, esse eu lembro que eu assisti nesse dia. Muito legal, é um negócio que a seleção brasileira tipo, é a top, é o número 1 do ranking, é um negócio muito bacana. E eu fiquei 2 dias, eu dormi lá no Centro Paralímpico, eu consegui ver as outras modalidades, o do vôlei sentado, Cara, o do demais. basquete de cadeira de rodas, e ver o companheirismo nessas pessoas, era um negócio impressionante, todo mundo almoçando junto, era muito legal. E teve que rolar muito estudo, né? Porque a regra do futebol você sabe de cor. Tem. Mas daí você tem que aprender exatamente sobre todos os esportes. E eu tô ali narrando e eu não posso subir muito o tom, porque ali o futebol de 5 não pode fazer barulho. A torcida tem que ficar em silêncio. Porque tem a questão da bola. A bola tem guiso dentro. Eles se orientam pelo guiso. E tem que sempre o cara que tá com a bola falar vou, Sim. para que o cara que venha de frente não tenha muito choque de cabeça. Que acontece muito. Porque o cara não tem referência. E fora isso, o que mais que tem de diferente da regra? Momento curiosidade agora mesmo. O campo é dividido em 3 partes. Por exemplo, tem o guia, que fica atrás do gol. Ele fala, mais para direita, mais para esquerda. Quando tem uma falta, ele bate com um pedaço, uma pedra, uma moeda, para mostrar onde está o gol, para o cara que vai chutar saber mais ou menos onde está. O goleiro é o único que enxerga, o goleiro enxerga. Tá. E daí tem dividido em 3 partes. Na parte de defesa, só o goleiro fala. Toca para direita, toca para esquerda, cuidado. No meio tem o treinador que fica na parte de fora, fala. Só ele fala. Só ele fala. E no ataque é o guia que fala, que tá atrás do gol. Que doido, cara. É um negócio impressionante. E a torcida só pode gritar quando sai gol. Quando sai gol, aí todo mundo Pra não grita. atrapalhar. É vibe tênis, concentração. Barulho do guiso. Com barulho do guiso. Agora, Gerson, a Bruna tava falando aí do Galvão e tudo mais e tal, e assim, o que eu falo, eu que tô nesse meio de rádio também, acho que qualquer outra coisa, quando você vai pro esporte, quando você vai pra teledramaturgia, seja lá qualquer profissão, assim, vamos dizer assim, que você tem muitas referências, não tem como você não começar se espelhando em alguém. E o se espelhar, que eu digo, não é nem imitar alguém, mas alguém que você tem como referência, alguém que ajuda você a dar os primeiros passos. Porque no começo, como você falou mesmo a história do Sport TV lá, você hoje sente que em 2012 você não estava tão preparado quanto hoje. E essa musculatura aí do trabalho vem com a experiência e tudo mais. Só que lá no começo a gente não tem nada disso daí. A bagagem é zero, a mala tá vazia. E aí a gente precisa de algumas referências para se encontrar. Dentro dessa, você tem uma pessoa ou algumas pessoas que são a sua referência, que foram sua referência num determinado momento, até você criar a sua identidade na narração, Gerson? Eu sempre ouvi muito o Galvão, né? Por causa de TV, rádio era um pouco difícil de acompanhar, mas sempre acompanhei muito o Galvão Bueno, o Kleber Machado. Que eu gosto pra caramba. Tá. Daí você vai pegando essas situações, o J. Júnior, que é um cara já mais a velha guarda, o Luciano do Vale. Então você ia pegando as referências de algumas coisas pra fazer. Aos poucos daí você vai colocando, né? O seu E tempero o nosso ali. jeito nada mais vai do saindo. que um pouco de cada coisa que inspirou, né? Aí você pega um pouquinho de cada um e forma E o seu cria a combo, sua né? personalidade. Sim. Isso é super normal Exato, acontecer. para você não criar um Frankenstein, né? E para você não ser cópia de outros, né? Sim. Porque chega uma hora que você tem que ir se desprendendo de umas coisas. Eu falo que no basquete, hoje, eu me viro muito bem no basquete, porque é uma área que eu já tô há muito tempo, o pessoal já me conhece. Ontem eu fiz um jogo que eu falei hoje eu fui muito bem. É uma delícia essa sensação, né? Na hora que o pessoal pôs os highlights, eu tava dando uma olhada, eu falei, caramba, eu consegui descrever bem a jogada, consegui articular bem, consegui dar o tom certo. Você fala, caramba, hoje Isso eu vale fui bem. demais, porque pode acontecer, às vezes, de 50 pessoas elogiarem a gente e a gente falar, tá agradando. Mas se a pessoa faz uma crítica, a gente acredita muito. Então, quando você reconhece que seu trabalho foi muito bem feito, ajuda ele até a ficar cada vez melhor, né? Exatamente, né? E eu falei, pô, caramba, eu consegui entregar algo legal nesse jogo. E você, acompanhando os jogos lá, o narrador, ele tá olhando pra tudo. O que tanto de merda você já não viu acontecendo? De gafe, Você já teve alguma gafe no ar? Já. Alguma que você várias. falou, meu...
Teve uma vez na Federação Paulista que a gente fazia e era a gente fazendo olhando pro campo só, porque era meio, né, enfim, o pessoal tava começando, aquela coisa toda. Era né? meio precário. Aquela coisa. Tinha uma câmera só e a gente não sabia o que tava no ar. E eu fiquei por 10 minutos narrando os times invertidos. Porque um time foi de branco, o outro de preto e branco. E o repórter não me avisou. Ninguém se tocou. Era tipo São Bernardo e Mauaense. Assim, não teve um parceiro pra avisar. Não teve. Ai, Você não caramba. tinha referência Não, nenhuma. e a cabine lá na casa do chapéu, não dava pra enxergar Não dá pra ver nada. nada. Uns 5, 10 minutos eu narrei os times invertidos. Falei, caramba, e agora? Tipo, depois, como se fosse a coisa Não, mais você tem normal que do fingir. mundo, eu fui, só troquei os nomes e vambora. Vamos que vamos. É melhor você seguir o jogo do que você contar, porque Teve uma as pessoas vez, não percebem. também na federação, Aham. fazendo o jogo lá, aí apagou o som. Ficou a imagem rodando sem som, porque eu dei o pau na mesa, o cara puxou alguma tomada, não sei o que aconteceu. Caiu o som. Daí eu olho pro comentarista com aquele papo, né? Só falta sair um gol. Saiu o gol. Saiu mas o a gol. palavra tem um Cara. poder. A hora que saiu o gol, o cara conseguiu ligar. A hora que ele terminou de ligar, eu soltei um "Oh!" Daí o pessoal falou, mas peraí, por que você fez isso? Eu contei, eu falei, viu? O cara que tá em casa vai pensar que o problema é na casa dele. Não o problema é nosso, o problema é da caixinha de verdade. som dele, enfim, deu problema lá. E isso foi uma coisa que um cara, lá no meu começo de rádio, falou assim, ó. Se você errar alguma coisa, passa por cima, vai embora. Se você valorizar demais o erro, aí as pessoas vão perceber. Exatamente. Porque justamente isso que você falou, é deixar a pessoa na dúvida. Peraí, é o meu rádio que deu problema, é a minha TV que deu problema ou ele realmente errou? Deixa ele E ficar as na pessoas dúvida. que perceberem, tudo bem, o problema é você não dá ênfase, Sim, né? exatamente. E eu lembrei agora de uma coisa, isso é muito recente, aconteceu agora na televisão, o Sport TV depois até se pronunciou pedindo desculpas. Eu tava nesse jogo. Era Vasco e Cruzeiro. Eu fiz Série esse B. jogo. Conta aí. Isso aqui que faz o quê? Um mês? Um mês. É aquilo, né? Tipo, quando você tá no estádio, você consegue ver tudo que tá acontecendo. Quando você tá no estúdio, você vai para aquilo que tá na TV. Sim. Eu trabalho em uma transmissão internacional no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Nesse jogo era Vasco e Cruzeiro. Jogaço. Né? Jogaço. Dois times grandes. Tava assistindo. Jogando a Série B, enfim. Vai o Vasco, faz 1-0. Beleza. O Vasco foi e fez 2-0. O cara comemorou, gritei gol, aquela coisa toda. Último lance do jogo, cruzamento, o Cruzeiro vai, pum, gol do Cruzeiro. Só o cara vai pra câmera, comemora. Daí eu fiquei pensando, falei, viu, por que esse cara tá comemorando um gol de desconto? Eu tava assistindo. Falei, o que esse cara tem na cabeça? Ficou eu e o comentarista falando, viu, Só questionando. o cara tá comemorando Os caras estão com 2. Que papo é esse? Fim de jogo, vitória do Vasco, 2 pro Vasco, 1 para o Cruzeiro. O pessoal foi em cima do árbitro, só que a gente precisa encerrar logo o jogo. Vamos pra classificação. Bota a classificação, pediram pra 3 3 pontos pro pontos Vasco. pro Vasco. Aí vem no ponto. Gente, o segundo gol do Vasco não valeu. Foi anulado. Foi anulado. Só que foi muito rápido tudo isso, entendeu? Entre ser anulado e o gol. Só que eu fiquei pensando, mas peraí. A gente, lá na produtora, tá o narrador, o comentarista, o produtor e o cara da técnica. Ponto. A Globo tava com o narrador, comentarista no estúdio. Repórter de campo. Repórter no campo. Então o que aconteceu? Aconteceu aquilo, foi um toque no braço, o VAR avisou, toque no braço, não valeu. E ficou rodando o replay. A hora que o replay voltou, a bola já tava rolando. Ninguém se tocou daquilo. Nossa, eu o também juiz já não. tinha levantado a mão E, ó, ali. Vambora. E aqui a gente tem três opções. Tem a galera que tava lá fazendo a transmissão. O Gerson tava trabalhando, mas tava vendo essa transmissão e eu tava assistindo na minha casa. Tá. E eu tive a mesma sensação que ele, porque eu falei, gente, quem comemora o feito do 2-1 no negócio que não vai dar tempo? Sim, E ficou a exatamente. torcida toda achando que o Vasco tinha... E demorou pra resolver. Aí depois teve que a galera fazer nota, pedindo desculpas. Foi. A Então Globo pediu acontece de A até Zinco, assim, em grandes emissoras ou numa transmissão comunitária. Eu Pode falei, acontecer. aconteceu comigo, quer dizer, então eu falo, poxa, ficou engraçado pra caramba, depois. Foi engraçado. Mas quem Menos passou, pro torcedor do Vasco. quem passou um papelão maior foi o pessoal da Globo, obviamente. Sim, totalmente. claro. E Por o quê? torcedor do Vasco chateadíssimo, pensou, mais 3 pontos. Eles naquela época ainda tinham chance de Gente, subir. o agora não tem repórter mais. tava no estádio, o repórter não viu. O narrador não vê, porque ele tá narrando, a gente narra aquilo que que vocês estão vendo, tá todo mundo vendo aquela O imagem, ele repórter tá fazendo tava aquilo. caçando uma mosca. O repórter devia estar viajando na maionese, que daí a hora que tava acabando o jogo, depois eu vi o vídeo. O cara fica, Luiz, desesperado, Luiz. Pois não. Ele tava chamando, né? Depois que acabou o jogo, anulou o gol do Vasco.
Daí depois a gente também mostrou a recuperação, a bola veio, bateu no mão do jogador do Vasco, o lance seguiu, saiu o gol. E você sabe que uma vez aqui em Sorocaba aconteceu isso com um narrador, e ele estava narrando o jogo e chamou o comentarista. E aí o cara devolveu para ele e ele começou a conversar com outro cara. Aí de repente o repórter do campo falou para ele, vou falar o nome dele aqui para evitar. Pra não expor. Fulano, gol! Como assim? Ele não viu o gol que aconteceu. Ele tava conversando, o narrador tava conversando, não Viajando. viu. E o repórter viu, falou, fulano, gol aqui. Ele falou, gol! Mas na Copa de 2018 ou na de 2014, que o Ronaldo tava comentando na Globo, também ele tava lá de comentarista. E, não foi só uma vez, na verdade. De que voltavam pra ele pra pedir opinião, o que ele tinha achado do lance, e ele tava com uma cara assim, tipo... Que lance? Tinha os memes, os caras oferecendo um copo de cerveja, pipoca. A coxinha. Agora, o Gerson... Teve também uma dessa, quando eu trabalhava na Cacique, que a gente chegou a fazer Atlético Sorocaba e Corinthians. Nossa. No Pacaembu. O responsável pela transmissão pela equipe era o Paulo Roberto Júnior. Paulinho, não, última rodada, não precisa ir. Vamos fazer no estúdio. Vamos fazer tudo. Tá. Última rodada vão todos os jogos no mesmo horário. Só que no Premier não passa só o Campeonato Paulista. Passa o Campeonato Paulista, Mineiro, Carioca. Passa Pernambucano, tudo. Sergipano. Todos. Cheguei cedo na rádio, bota lá, eu no controle. Rodei, falei, opa. Cadê? Eu acho que eu sei dessa história, Falei, meu Deus. Não tem. Carregou o jogo, não. Como assim? Jogo do Corinthians. Tá bom, mas não tem aqui na TV. E Mas agora? Corinthians e Atlético Sorocaba. 2013, não tinha essa questão de Premier Play, o caramba, que você vai e acessa no celular, no computador. Não tinha. Que você pode comprar exatamente o jogo que você quer, Exato. né? Tava o Alex da Mata e o Luciano Leão, os dois com cada um com um laptop. Site pirata. Vamos procurar no site pirata. 35 segundos de delay. Tinha dois computadores, cada um mostrando um momento do jogo. Tipo, num você olhava quando estava no ataque, no outro tava o Atlético Sorocaba. Você falava, cara, eu vou narrar qual? E travava a cada meio minuto. Ou seja, 90% do jogo eu inventei. Não, e aparecendo no canto da tela. Quer perder 70 quilos em 2 dias? Exato. Aumente o seu, enfim, tudo isso. Pô, você só não vai clicando nessas coisas, vai tirando, e travando, e dava lá F5. E eu 90% do jogo eu inventei. O Luciano Rodrigues estava na transmissão, ficou ouvindo uma rádio de São Paulo, algo que se acontecesse isso comigo hoje eu também faria, mas na época nem pensei. Ele ouvia a rádio de São Paulo, daí ele falou, gol do Corinthians. Fulano, gol do Corinthians, daí ele, Romarinho, de cabeça. Diga mais. Daí passava pro Abelha comentar. Só que daí, tipo, vou comentar o que eu não vi. Se vira, bicho, eu tô inventando, você inventa também. Golaço. Aí depois era um gol rio. Na minha concepção, aquilo foi golaço. Não. Porque você não sabe o quanto era difícil dominar aquela bola. E foi 1-0, graças a Deus. Que bom. Mas 90% do jogo eu inventei. Imagina uma Eu não vi o goleada jogo. nesse dia. Mas é maravilhosa essa questão. muito bom. Quando a gente fala do rádio, da televisão mesmo, né? Tem essa magia aí que, putz, né, cara? E você mexe com o imaginário das pessoas, né? E dentro dessa questão do imaginário também, Gerson, até já vamos começar a falar aí dessa sua nova não, né? Mas a sua atual experiência aí, né? Nessa geração internacional do campeonato aqui e tal para outros países. Tem a questão dos bordões, né? Então, o Galvão tem lá, haja coração, teste para cardíaco, Luciano do Vale, né? Do lado de cá, do lado de lá, que ele falava, né? Umas coisas, o Silvio Luiz, né? Olho no lance, vai jogar bola na cozinha do time tal. Foi ele. Você chegou a ter essa preocupação de criar o seu bordão também, Gerson? Alguma coisa assim, cara? Teve uma época que eu comecei, principalmente no basquete, a tentar me destacar. Daí eu comecei a falar, caramba, tá muito caricato, tá muito zoado. Falei, então, eu tento uma coisa ou outra falar pra ver se pega, né? Esse ano eu comecei, tipo, o cara toma um toco, que é o cara que vai subir pra bandeja, o outro vem dar um tapão na bola, toma distraído. Toma distraído, né? Aí, legal, ficar meio legal. esperto. Gostei. E o pessoal gostou, né? Quando enterrada, é a dunk. Nos Estados Unidos se chama de dunk. Sim. Bota um capacete, né? Tomou uma dunk na cabeça e bota o capacete. Que é a questão do pôster. O cara sobe, é atropelado. Sim. Então você vai pegando uma coisa ou outra e vai colocando. Porque acho que
infelizmente, muitos narradores hoje, atualmente, estão tentando forçar bordões. E aí Também fica acho. chato, né? Eu acho que fica chato, entendeu? Quando você tenta forçar um negócio, você fala, caramba, não pegou. É a mesma coisa do rádio. É que antes as narrações, elas eram mais forçadas, entre aspas, no sentido de cada um ter... Era meio que uma regra, né? Sim. Porque você diferenciava um e outro com os bordões. Essa naturalidade de você soltar um toma distraído que você falaria no seu dia a dia. Exatamente. Brincando com seu filho. O Walter tem um filho de 12 anos, você tem um filho de 8. E eles trazem muitas coisas, né? Muitas novidades. Não, e você vê um cara que tá há muito tempo na televisão, vamos pegar lá o Luiz Roberto, né? Sim. Que o Sabe de Quem veio, acho que na Copa de 2018, que ele começou a falar. Foi, né? era de um cara que fazia no rádio. Eu achei sensacional. Sabe de quem e tal, aquela coisa. E na época, acho que ele narrou, 3 gols do Harry Kane. Sabe de quem? Exatamente. Não, e o que viraliza é exatamente o que é feito de forma espontânea. Exato, mas você vê um O cara hoje sim, desse... hoje não, que todo mundo fala até hoje. Hoje sim, hoje Quanto não. tempo o cara demora? Porque forçar qualquer coisa, é o que eu falo, é como qualquer empresa, alguém fala assim, viu, quero contratar a sua empresa para você criar um case de sucesso. Não existe. Não, eu quero um viral. Ninguém cria um case de sucesso, um Não é? viral. Essa coisa vai Assim. acontecer. Eu quero 1 milhão em se 24 tiver que horas. acontecer. Tem que ser natural. Tá, mas você é da agência e você não consegue fazer isso? Não, Gerson. E ficar atento também com as coisas da atualidade, porque eu fiz um jogo do futsal outro dia, que o Dieguinho do Joinville fez um gol e sumiu atrás da placa. E cadê o Dieguinho? De repente ele apareceu com a máscara de um dos soldados do round 6. Ele pegou, parou e fez o movimento dele, que ele faz o gol e faz assim. Sim. Daí eu, batatinha frita, 1, 2, 3. E eu vi que o cara do Sport TV que fez esse jogo não citou a série. Sim. Tem essa coisa de série na Netflix, tem a questão do Globoplay, aquela coisa toda. Ele não sei o que lá. Eu acho que ele não assistiu mesmo, porque a Netflix tá anunciando na Globo. Então, daí eu falei, poxa, né? E depois o pessoal do N-Sport, que tem os direitos, brincou, né? Pegou minha narração, depois põe uma musiquinha, um funk lá da Bárbara Labres, que tem essa musiquinha, a bonequinha, e colocou o gol. Daí eu vi que o próprio jogador do Joinville compartilhou a minha narração. Legal. Vai muito além de entender de futebol, Pô, né? ele tinha a narração minha e a do Sport TV. Pô, do Sport TV, cara, passando o canal a É que você cabo. fez a brincadeira E com a minha série do streaming. momento, Exatamente. é isso. Eu peguei o momento. Eu tava atento ao que estava acontecendo agora. Eu assisti a série. Falei, cara, eu tenho que ficar mais atento nessas coisas. Não, mas total, né? Sei lá, desde do bombou até o atual flopou, né? Para alguma coisa, você vai usar esses termos que vão surgindo para colocar como elemento ali. E aí, Gerson, você falou do basquete, você no NBB, né? Que é o Novo Basquete Brasil aí, já é uma das referências de narração, como você falou aí, já teve a oportunidade de trabalhar com um monte de gente legal, tal, que está sendo uma experiência fantástica para você também, né? O basquete também, né? Nacional, buscando aí um resgate dessa coisa de ganhar, né? Mais telespectadores, mais público, tal, agora com a volta, né? E a gente vê nessa preocupação do NBB também, até nessa questão, né, do NBB, né? Brincar com essa coisa do NBA e tal, para começar a realmente dar esse brilho. Você sente isso também, Gerson? Tá sendo legal para você participar desse movimento de vamos lá, vamos levantar o basquetebol brasileiro, cara? Pra caramba, a temporada passada foi a primeira que eu tive a oportunidade de narrar um jogo das finais. Finais é melhor de 5, eu fiz o primeiro jogo lá no Maracanãzinho. Eu nunca vi o Maracanã. Delícia. Tá. Eu tentei entrar, não consegui entrar no Maracanã, mas o Maracanãzinho eu fui. Sim. Fiz o jogo lá, foi decidido. Aliás, foram 3-0 pro Flamengo em cima do São Paulo, mas o melhor jogo foi o primeiro. Eu dei sorte de fazer o melhor jogo. Sim. Decidido no último segundo. Com aquela bola que cai bom demais. no estouro, praticamente. E acho muito legal, porque na temporada passada também eu tive a oportunidade de apresentar pré e pós-jogo da Budweiser. Sim. É uma marca grande apoiando, Legal. a Sky está apoiando. Então você vê marcas que estão investindo nisso. Ontem, né, agora toda quinta-feira eu tenho a oportunidade de narrar jogo do NBB num canal aberto regional, que é a Rede Família. Legal. Ela pegou os direitos. Eu fiz um jogo da semana que foi Franca e Corinthians, foi um jogaço. E você ter basquete na TV aberta. Isso é muito bacana. E ter a oportunidade de você colocar a voz nisso, poxa, eu tô feliz pra caramba, né? Já tô na 7ª temporada ainda. Puxa, que legal. E, Gerson, além disso que você tá fixo, agora você também tá participando de um streaming que é pra futebol no exterior, né? Isso. Até quando você me contou, eu fiquei com dor no coração, porque eu fiquei morando 8 meses na Irlanda e tomando no nariz pra conseguir assistir jogo naquele padrão que ele fez a narração, um negócio atrasado. Isso quando abria o site. E esse streaming é muito legal, né? Mas ele funciona só fora do país? Conta um pouco sobre ele. Esse streaming só funciona fora do país, em todo mundo, mesmo menos na China, por enquanto. Entendi. Tô tentando entrar no mercado chinês, tem mas tem todos algumas os restrições. campeonatos de futebol.
Tem campeonato brasileiro, tem campeonato da Argentina, tem campeonato chileno, tem um monte de campeonato. Campeonato, acho que inglês também, pra Argentina, enfim, é um negócio muito bacana. Aí é uma assinatura mensal, é como se fosse um $8 streaming de futebol. Nossa, claro, é um muito preço bom, até super acessível. E a Série A do Campeonato Brasileiro, ela é transmitida do Brasil, todas as rodadas em português e inglês, e a Série B toda em português. Então, outro dia eu tava fazendo um jogo, por exemplo, com o Jameli que jogou no Santos. Sim. Até ele contava uma história, ele falou, lembrei lá, falei, poxa, Jamel, eu lembro do Corinthians quando perdeu de 6-1 pro Juventude lá no Sul. Ele falou, sabe quem marcou o único gol do Corinthians? Fui eu! E o cara contando muita história, e por exemplo, ele falou, vou divulgar nossas redes sociais. Eu falei, tá bom. Ele divulgou as redes sociais na hora da transmissão, começou a chegar a mensagem. Mandou fulano de Nice na França, não sei quem de Montevidéu no Uruguai, fulano de Maiorca na Espanha. Globalização. Falei, caramba, esse pessoal tá assistindo futebol brasileiro que moram fora, assistindo a transmissão em português e mandando mensagem, interagindo. As pessoas assistem, é muito legal. É impressionante. E por um mercado que é o oficial. Porque eu tava fazendo outro dia um jogo do Atlético Paranaense, que é um jogo que não tem transmissão, porque o Atlético não fechou direitos com o Sport TV, enfim. Sim. Daí, o que aconteceu? O pessoal usou aquela famosa gambiarra aqui no Brasil para burlar o sistema e assistir o jogo. A gente anunciou nas nossas redes sociais, chegou mensagem de Sorocaba. Só que daí, obviamente, não posso ler. Sim. Tô curtindo o jogo aqui do Furacão, não sei o que, aqui de Sorocaba. Falei, caramba, né? O pessoal tá usando o sistema para assistir jogo, para burlar aqui mesmo no Brasil. Exatamente. Então chegou a mensagem de Sorocaba. Eu falei, só não posso mandar um abraço para Sorocaba, porque obviamente esse jogo não passa pro Brasil. Vão descobrir, vão entregar. Exatamente. E tem um negócio também lá das narrações específicas, né? Uma narração neutra e uma narração para cada time. Isso acontece sempre ou foi uma edição especial? Foi nos clássicos. Flamengo e Fluminense, quando eu fiquei sabendo. Quando teve Corinthians e Flamengo, por exemplo, na produtora tava a Milene Domingues. Sim. Que eu vi ela passando por lá, não consegui tirar foto, nada. Bom assim. demais, Milene. Milene Domingues estava lá, pelo Corinthians, e o Carter Batista do Esse Dia Foi Louco, da casa dele, fazendo pro Flamengo. Fazendo Flamengo. E eu fiz a narração Flamengo e Fluminense pro Flamengo. Tá. O Flamengo tomou um coco, 3-1, né? Saía gol do Flamengo, gol do Flamengo, do Fluminense. do Fluminense, não sei o quê. Daí passava pra comentarista que é torcedor do Flamengo, pé da vida. É meu sonho de consumo ter isso, porque eu fico muito incomodada no momento do gol. Muito incomodada, né? Essa semana o Corinthians perdeu. A gente tá gravando, gente, esse programa não sei que dia vai ao ar, mas nessa semana o Corinthians perdeu pro Flamengo no final de 1-0. E assim, eu fiquei possuída. E daí ele ficou, sei lá, velho, 30 segundos, aquele desgranhento, gritando gol do Flamengo. Se eu tivesse que pagar pra toda vez ter um narrador focado, eu pagaria. Pra mutar ele. E eu acho que isso tem grandes chances de... E aquilo de vingar. Também, quando o narrador tá fazendo um jogo que o time da casa ganha, você vai falar, pô, o cara tá puxando saco pro time que tá ganhando. É que não tem como. A torcida vem junto, aquele áudio aqui, você ouvir aquela torcida eu gritar. entendo totalmente, mas é que quando eu tô assistindo, eu quero que se foda, entendeu? Eu quero que... Eu imagino. E eu lembro de fazer o jogo, eu fiz as 2 finais do Campeonato Paulista de 2018 em loco. Daí foi, o Palmeiras ganhou do Corinthians na Arena Corinthians, 1-0. Sim. Quer dizer, quando sai o gol do Palmeiras, ninguém grita, a torcida fica em silêncio, só a gente mandando lá em cima. E o Corinthians ganhou na Arena do Palmeiras, com o gol do Rodriguinho, depois foi campeão nos pênaltis. Foi maravilhoso. Quer dizer, saudades. Eu narrei uma final em loco que a torcida não gritou gol comigo, obviamente. Sim. Eu tava do lado da TV Corinthians na Arena do Palmeiras. A hora que saiu o gol, cabines. E aquele negócio, na hora que acabou o jogo, eu tava tirando umas fotinhos, né? Porque era bonito o estádio, enfim. Aí, gordinho, filho da puta, tá fazendo o quê? Tá tirando esse sorriso do rosto. E, mano do céu, aquele dia a gente quase morreu. Porque também, quem tava junto com a gente era o Quartarolo. Sim. Luiz Carlos Quartarolo, grande repórter, um dos maiores. E ele tava participando na época do programa do Neto. Sim. Ele tava sempre. E já tava viralizando um vídeo do Neto, de bunda de fora, na estrada. Na rodovia. O Corinthians ter ganho do Palmeiras. Mano, a gente escondendo o Quartarolo porque o nosso transporte não chegava. O cara se perdeu lá no Allianz Parque, não conseguia achar a gente. E a gente escondeu, a torcida revoltada e latinha voando. Eu falei, mano, é hoje que nós morremos. A gente vai morrer. Se os caras perceberem que o Quartarolo tá aqui e só associarem que trabalha com o Neto... Agora, isso que a Bruna comentou, né? É uma tendência a gente ter essa narração totalmente parcial, desculpa, né? Parcialidade. Exatamente. E tem também esse lado da torcida também, né? Então, assim, os clubes têm já a narração, né? Feita por uma equipe já que faz a narração dos jogos do clube, que já é uma tendência. Mas quando você tem um cara
que ele já tem um nome, ele narra para 2 times, ele é neutrão. E aí, como é que é essa coisa assim? Você acha que os caras vão aceitar na boa essa? Como é que você sentiu isso aí nessa sua experiência? E só pra completar a pergunta do Walter, pra você responder junto, você acha que existe como ser 100% neutro? Quando eu tô trabalhando, sim. Eu falei, caramba, quando eu for trabalhar, acho que não vou conseguir. Quando eu for narrar um time do meu coração, acho que vai bater aquele negocinho. Quando o time fizer gol e quando o time perder, eu vou ficar muito pé da vida. O tempo foi passando, não. Eu consegui ir equilibrando. Tanto que eu falo que no futebol, quando o gol acontece, o gol é o momento máximo no futebol. E até hoje você não fala pra quem você torce? Eu torço pro São Bento. Eu torço e sofro pro São Bento. Meia dúzia sabe com o que eu torço, com o que eu sou mais afinidade, enfim. O pessoal sabe da minha história que eu tenho com o Savoia, com o Palmeiras, enfim. Tem gente que acha, jura de pé juntos que eu sou palmeirense. Mas enfim. Eu sei o time do Gerson, não vou falar. Então, porque é ruim isso, não contar, porque muita gente fala, pô, ele torce pra fulano, então... Ele vai puxar a sardinha pro time dele. Por mais que você narre, esguele o gol do cara, o cara vai sempre achar que você deu uma pitadinha melhor no time que... Exato. No basquete eu vejo que agora no YouTube você começa a olhar, você fala, cara, o pessoal tá falando que eu tô puxando sardinha mais pra esse, que eu tô puxando mais sardinha... Quando começa os 2 torcedores falar que eu tô puxando mais sardinha pro outro, eu falei, opa, meu trabalho tá bom. É isso que tá bom. Tô sendo atacado dos 2 lados, tudo tá dando certo. Tá tudo bom. Então é isso que aconteceu também nos últimos jogos, eu comecei a perceber. Mas é normal isso acontecer. Eu acho que sempre vai ter pelo menos 3. Uma de cada time tem que ter uma neutra. Uma neutra, porque você não vai ter aquele cara que não vai torcer nem pro Flamengo nem pro Fluminense. Ele torce pro Botafogo. Ele quer ver o circo pegar fogo. Tipo eu vendo o jogo do Corinthians e do Flamengo. Exatamente. Tipo eu vendo antes do jogo do Corinthians e Flamengo, eu assistindo... Porque tem isso que o Walter mencionou. A gente assiste jogo de outros times. Sim. E daí nessa hora, você tá nem aí. Você quer ver todo mundo se ferrando. Você quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Você quer isso, quer ver o jogo. Você quer ver um bom jogo. Independente do que aconteça, né? Eu trabalhei no meio de semana num jogo entre América Mineiro e Atlético Goianiense que prometia demais. Jogo, 2 equipes pequenas, 2 torcidas pequenas, mas um jogo de 2 equipes que estão brigando, é bacana. Foi um jogo horroroso, foi 0-0, um jogo ruim, né? Aquele ruim de assistir. Acontece. Né? Outro dia eu fiz o jogo do Brusque brigando contra o rebaixamento, fez um gol aos 40 do segundo tempo. Esse jogo foi muito bom. Quer dizer, consegui gritar o gol, o cara fez o gol número 50, foi pra torcida, você vê a torcida comemorando, você fala, caramba, não é um time que eu tenho afinidade zero com o Brusque, né? Então, quer dizer, você tenta passar essa emoção pra quem tá assistindo, porque é muito importante pro cara que tá ouvindo, né? Fala, poxa, meu time fez um gol, é a comemoração maior, eu quero vibrar. Agora, Gerson, essa coisa da associação do nome do jogador com a camisa, cara, porque uma coisa, a gente falar aqui e tal, time que eu torço, que a Bruna torce e tal, a gente fala dos nossos times, você sabe a escalação inteira. Agora você, pega de A a Zinco, né, cara? É centro total ali, cada hora você tá fazendo de um time. Sim. Como é que é a técnica pra associar, cara? Porque tem uns caras que entram, putz, você nunca ouviu falar do cara, e aí? Primeiro, óbvio, vamos estudar, né? Saber as características de cada um. Tem alguns sites que traz a ficha corrida do cara, sim, né? O cara passou, né? Começou no que ele é melhor, o que ele fez. Exatamente. Pra você poder soltar durante o jogo. Pra ter soltar durante o jogo. Mas eu comecei a me pegar, primeiro conversando com os narradores mais experientes, você fala, viu, quando tiver difícil ver o número, olha pra chuteira, vê se o cara não tem nada no punho, se não tem nada na cabeça, penteado, posicionamento. Com 10 minutos você já consegue separar já. Você pega o ritmo. É igual lá, você vai trabalhar, você tá lá na mesa, você já sabe que o botão se apertar aqui vai disparar tal coisa, claro, meio que automático. Até porque tem uns jogadores novos às vezes que entram, que no nosso próprio time a gente tá assistindo e fala, mas quem é esse? Quem é? Não, e os uniformes. Subiu da base, Fluminense lançou um uniforme lindo, cinza, só que o número era grená. Não dá pra ver um caramba. É tipo os carros da Mercedes que você não consegue ver o número, cara. Dá desespero. Na pista você não consegue ver o número. E é tudo igualzinho, não dá. É tudo igual. Viu? Mas não dá, mas é muito suave. Você pega, por exemplo, da Ferrari, da Red Bull, da AlphaTauri e tal. Você consegue ver, né, da Alfa Romeo e tal, mas o da Mercedes você não consegue ler, cara. Alguns tem em cima do Santo Antônio, os caras pintam de uma cor diferente. Você tem que começar a pegar esses detalhes. Só que mesmo assim tem chance de erro, né? A gente vê em todas essas transmissões, e às vezes alguém tá assistindo junto e fala, pô, o narrador falou errado, mas pô... Não é, pô, ontem cabine longe pra caramba do essa campo. coisa de assistir jogos de que não são do seu time. Então, por exemplo, ontem eu zapeando, tinha um jogo de meu interesse. Estavam jogando Sport e Bahia. Sim. Que são 2 times que brigam direto com São Paulo ali. Porque o Walter está vivendo esse momento. Exatamente. E aí eu tava naquela, quando tava 1-1, né? Eu falei, putz, né?
o Sport vai ganhar 1 ponto, o Bahia também, só que o Bahia vai para 37, o Sport vai para 30. Tem jogo a menos com o São Paulo. O Bahia tava com 30, é pra 33. Aí você fica naquela, né? Você fala, eu vou torcer pra quem, né, cara, nesse caso. E aí o Sport fez um gol, eu comecei a fazer matemática na cabeça, eu falei, comemora ou não fica comemora? com o gol, Sport, porque melhor tá o bom, Sport. porque, né, não deixa o Bahia subir muito, mas é essa coisa, né? Então, você tem momentos de estar assim, mas tem aquilo que a gente tava falando, de repente você tá assistindo, dê o que der, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. E assim, né? eu mencionei aqui que eu optaria por uma narração focada pro Corinthians, porque eu acho que ia me agradar bastante. Mas, por outro lado, eu acho legal manter sempre as 3 opções, porque a gente vê tanta guerra acontecendo no futebol, né? Cenas lamentáveis em todos os jogos, o negócio lá da divisão de acrílico, a galera brigando. Não, aqui em São Paulo já faz muito tempo que só pode torcida única em clássico, e você perde um pouco da magia, porque é muito legal você ter a torcida adversária dentro. Eu tava comentando com a Bruna, no jogo do Corinthians e do Flamengo, né? Na última quarta, né? Sim. Legal que no Rio tem o bandeirão, né, cara? Demais. É muito legal o bandeirão, muitas proibições, infelizmente, tem que existir, porque pensa, se o Gerson contando como profissional, ele tava narrando um jogo esse dia no Allianz Parque, e ele se sentiu ameaçado... Fazendo uma selfie, tirando imagina uma o torcedor. foto ali, pô. Então, pra mim, a rivalidade é o que mantém o futebol. Se você não tiver um time que você odeie, que seja rival, morreu. Porque é isso que mantém. É um futebol pra torcida, O Fred, que pra mim é o maior youtuber de futebol, ele é palmeirense fanático, ele deixa claro que ele é palmeirense fanático, só que ele se relaciona com todas as torcidas. E ele recebe crítica sempre, porque se você chegar pra ele lá e dar uma camisa de São Paulo pra ele, Sim. ele vai sair com a camisa de São Paulo. Se o Gerson der uma camisa de São Bento, ele vai sair. E isso é que é legal, né? Incentivar. Eu comecei, depois que eu emagreci, eu consegui realizar um sonho que é ter uma pequena coleção de camisas de futebol. Bom demais. Tá. Eu já tenho algumas camisas, foi a próxima que eu vou comprar do Santos, que eu achei uma camisa linda que o Santos lançou, vintage, enfim. Até meu sogro tira sarro, pôr a camisa do Santos, tá assim, eu falei, não, porque eu achei bonita. Então, eu não ponho também, eu só coleciono. Então, eu não ligo, eu tenho camisa do Santos, camisa do São Bento, eu tenho camisa de vários times, né, que eu consegui comprar nos últimos tempos. E eu não ligo. E pro narrador, a questão de transmissão óbvio, o gol é o momento máximo, mas se o cara consegue, antes do gol, dizer o nome de quem fez o gol, nossa, aí é tudo. É o ápice. No rádio, então? Tá. Se você consegue falar que fulano fez o gol, não era um toque de cabeça, um desvio, um chute, olha o gol. Não, fulano bateu. Meu, gol. e principalmente bola cruzada, que tem aquele bololô na área ali, o cara tem que ser bom pra achar quem marcou o gol, hein, cara? E é difícil. Até pra ver se não foi gol contra, o cara às vezes tentou na hora tirar. de validar o gol fica difícil, né? A gente fala que o maior artilheiro da história do futebol é o toque de cabeça. Eu falo no toque de cabeça! Gol! Foi Sempre engraçado. ele faz o gol. No jogo do Grêmio contra o Bragantino, foi pênalti, Diego Souza bateu o pênalti, daí aparece assim, pênalti para o Grêmio. Gol de cabeça do Cruzeiro. Aí todo mundo ficou... Porque foi pênalti, ele chutou, a bola voltou e ele fez de cabeça. Então, e é assim, você tem que estar muito atento, né? Mas é aquele negócio. Eu já perdi gol também. Uma vez que fui fazer Copa São Paulo Futebol Júnior, foi acho que 9-0 pro Corinthians contra um time Dá até pra perder a norte. conta. Aí também... E o cara falou, não, você tem que ler umas mensagens da internet. Beleza, daqui a pouco só escutei um tunk. Só senti uma cotovelada. O cara fez assim, o chute! E o cara já tava comemorando. Eu falei, putz, então acontece. Mas no 9, até o torcedor já perdeu o ritmo do Cara, gol. mas é fantástico, né? E assim, entre narrar pra televisão e narrar pro rádio, Gerson, você sente muita diferença, muita dificuldade, assim, porque o ritmo é outro, A né, descrição cara? é outra, né? No rádio você tem que botar emoção na história ali, né, Gerson? A gente faz aqui na Band e é óbvio, eu trago meus estudos que eu tenho que compartilhar com o Paulo Roberto Júnior, né? Sim, Eu tenho que passar meus estudos para ele, o Ricardo tá aqui, tá de prova. Testemunha, porque tem né, que passar os estudos pro Paulinho. Mas é assim, você estuda estudo básico para saber pelo menos o que você está falando, para não falar na mesma bobagem. Quando que você se prepara para um jogo? Um dia antes? Um dia antes, pelo menos um dia antes. Daí no dia tem algumas informações de última hora que eu acrescento. Os outros jogos, o basquete é muito número, não tem jeito, você tem que levar. Média da temporada, média de cada jogador, recorde de cada jogador. Porque é muito eu tenho mais técnico, tudo separado. É tudo separado, porque é um nicho menor. Você tem que ter focado naquilo. E no futebol, eu trago curiosidades. Por quê? Vai que acaba a luz, vai que dá algum pepino. Você não vai ficar falando, ó, acabou a energia. Daqui 10 minutos. Acabou a energia. Estamos sem imagem. Aí Daqui a faz um pouquinho merchan. volta. Aí faz um merchan longo. E vai, e conversa. Não dá pra você ficar falando groselha. Então, Sim.
você leva um monte de informação que a maioria não usa. Não usa, eu tenho muita coisa. Mas o importante é ter, né? Exato, você tem que estar à mão. Mas essa coisa da velocidade, Gerson, porque assim, vocês têm que desenvolver um lado criativo absurdo, porque às vezes o filho da mãe tá naquela bola. Meu pai usava muito isso, né? O pessoal até brincava, meu pai era torcedor fanático do Palmeiras, o pessoal falava da tal do Zinho enceradeira, né? Que o Zinho só tocava pro lado, pra trás e... Putz, aliás, o Benítez está quase o Benítez enceradeira também, que ele gosta de dar umas rodopiadas no meio do campo ali. Mas o que acontece? Uma coisa é a velocidade que o cara tá ali. Quando você tá ouvindo pelo rádio, né? E acompanhando a imagem na televisão, o cara tá num ritmo... Muitas vezes está diferente até, né? Ele está fazendo uma transição numa velocidade, só que você tem que colocar essa velocidade também para dar uma emoção pro cara ali, porque como você não tem o apoio da imagem, se você for numa narração lenta também, o cara dorme do outro lado do rádio, né, Gerson? No rádio, ele te fala, quando passa da intermediária pro ataque, você tem que começar a acelerar o ritmo, né? Tem que dar uma acelerada. Quando tá no meio, a bola sai, dá tempo de você girar o placar, de você falar do merchan, de você puxar um assunto. Então tem essa técnica, passou do meio de campo ali, aí já começa a acelerar. Às vezes até interrompe, né? Exatamente. Tem momentos que daí os caras estão dando uma conversada do jogo, a bola entrou na área, pera lá. Eu acho fantástico, Gerson, acho muito legal, para não falar que eu nunca tive uma experiência dessa daí, na Copa de 98 da França, eu trabalhava aqui na Band e tal, não é a primeira vez que eu trabalhei aqui, e a gente brincou, vamos brincar, tentar fazer uma narração um pouco mais engraçada, e uns 3 ou 4 locutores fizeram um teste para fazer, e eu achei muita dificuldade para fazer, né? Porque assim, realmente o cara tem que ter um traquejo, ele tem que ter uma boa dicção, ele tem que ter uma velocidade de fala bacana, uma boa cadência e um raciocínio muito rápido também, né? E uma linha criativa para você não se tornar repetitivo nas palavras também, não é, Gerson? Esse é o problema. É um negócio que eu estou estudando, que é você anotar uma palavra e começar a colocar sinônimos, né? Para você não se tornar redundante naquilo, né? Então, mas é difícil. Na TV já é um pouco mais falado, mais conversado, enfim, porque você tem a imagem. Você tem mais tempo, você tá dando só um suporte, né? A pessoa, se ela não quiser, ela tá vendo o jogo. E é aquilo, o Silvio Luiz que fala, que ele é um legendador de imagens. É verdade. Dá legenda pra imagem que tá acontecendo. Tipo, não preciso ficar falando que o fulano pegar a bola na lateral direita. Tá vendo que tá lá, né? Fulano, tipo... Diferente quando eu vou fazer jogo de futebol de 5 que é de cego. Certo. Eu tenho que dar mais descrições porque quem está acompanhando o jogo enxerga e tem quem está acompanhando que não enxerga. Que acompanha a modalidade porque ou joga, ou gosta, ou é familiar, porque se identifica. Então você tem que fazer essa diferenciação. Na TV não, você segue um padrão que já existe, né? Então você vai... Gerson, e nessa carreira aí de... pouco mais de 15 anos, né? Vamos falar assim, 2005 que você começou, né? Estamos com 16 anos de carreira aí. Obviamente você já passou por perrengues, teve momentos muito legais, está vivendo um momento muito bacana agora na tua carreira com o basquete, com essas transmissões internacionais de futebol. Mas e aí, pra gente citar aqui, qual que é o sonho do Gerson Júnior hoje, depois de toda essa experiência que você tem, ou você não vive muito de sonhos, você deixa acontecer naturalmente, como diz a música? Antigamente já tinha tinha uns sonhos maiores, agora você dá uma baixada, entre aspas, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande, né? É muito grande, e eu vou tentando aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Apareceu aqui e ali, a gente vai abraçando o que dá para fazer, tentar diversificar um pouco mais também. Eu quero voltar com o projeto da história do Savoia, né? Pegar essa parte de jornalismo, porque senão você fica muito marcado com o cara que só fala de futebol, ele só sabe futebol. Não, eu sou formado em jornalismo, sei falar sobre outros assuntos, sei conversar sobre outras coisas, sei me posicionar sobre alguns temas. Que os jornalistas não fiquem bravos comigo, mas eu fiz um curso uma vez e escutei uma frase que pra mim faz muito sentido. O jornalista focado em esporte, ele sabe falar de tudo. E não necessariamente o jornalista que não faz esporte sabe falar de esporte. Exatamente. Mas o de esporte, sabe falar de até porque no período de faculdade, de estudo, de início de carreira, é muito raro que a pessoa não tenha que ter passado, né, pelas outras áreas. Então eu quero fazer isso. Mas eu tô aproveitando a oportunidade. Eu falo, esses dias eu postei até uma foto com a Luciana Mariano. A Luciana Mariano foi a primeira narradora, mulher, né? Eu tenho a oportunidade, ela era a esposa do Luciano do Vale, trabalha comigo, quer dizer, outro dia eu tava conversando com ela contou, eu falei, vamos tirar foto, daí eu falei, né, falei, tem mulheres narrando futebol agora, vai se tornando comum,
Das que estão mais em destaque, eu conheço algumas. Conheço a Luciana, a Natália, a Camila, enfim. Falei, poxa, é um negócio bacana, E que daqui a um tempo vire uma coisa natural, normal, né? Que ninguém se espante, mas, pô, hoje é uma mulher que tá narrando. Exatamente. E é gostoso de ouvir. Hoje, é e fala o muito nome legal. da pessoa, né? É Hoje diferente. tal pessoa está narrando. Exatamente. Então eu tô vivendo, deixando levar, né? Deixando o que aconteceu. Oportunidades que aparecem eu tento abraçar, o que dá pra fazer eu faço. Confesso que o tempo tá passando, você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais cansado, né? Numa semana eu só O não tempo fui... de RG. Bem-vindo ao clube, Gerson. E é aquilo, as minhas oportunidades infelizmente estão em São Paulo, mas a minha família, minha vida é Sorocaba. Sim. Então, nessa semana, eu só não fui um dia para São Paulo. Peguei estrada durante todos esses dias. 7 dias, dá 1.400 quilômetros. Sim. Só para trabalhar. Ativo. Além de estudar, além de fazer o jogo. Então, E Gerson, a gente falou muito sobre você aqui. Antes da gente encerrar o papo, conta para as pessoas falar certinho agora. O que você está narrando, o que você está fixo atual para as pessoas poderem acompanhar seu trabalho. Eu trabalho no NBB, né? O pessoal pode curtir a página do NBB no Facebook, no YouTube, tem todas as informações lá, tem agenda de transmissões, estou sempre fazendo esses jogos. Toda quinta-feira agora estou na Rede Família. A partir do dia 2 fiz um jogo na outra semana. Dia 2 de dezembro tem agora tudo certinho, toda quinta-feira. A partir das 8 horas da noite, é um canal regional, dá para ser acessado aqui em Sorocaba, dá para curtir o basquete. E no futebol, no streaming, aí já para o exterior, né? Através da Fanatics, que é o streaming, fazendo futebol aí para os brasileiros que estão fora do Se Brasil. você está morando fora, pague, porque 8 euros é justo. 8 Vale a dólares, pena. mais barato. Né? É 8 dólares? 8 dólares. Mais barato ainda. Gerson, obrigado pela sua participação. Manda um beijão pro Francisco, pra Mando. dona Dani. O Mando Gerson tá também. com uma bela barba, hein? Tá gostando? Ah, bacana. Eu tô tentando dar uma ajeitada aqui no embaixo bigode. ali também já tá, Na tá estica. quase fazer uma trancinha, hein, Gerson. Não, pior que tá nascendo uns pelos brancos aqui que dá dificuldade. Mas faz parte. Faz parte do que a gente falou do tempo de RG. Então, a gente vai mudando um pouco a cara, né? Porque quando emagreceu ficou muito chupado aqui. Assim, a gente tenta dar uma preenchida, uma enganada um pouco pra Dá uma ficar menos barbada. pior. Gerson, obrigado. Valeu, meu querido. Agradeço. Valeu obrigado. demais, uma honra bater papo com você. Honra toda minha. Gente, foi show de bola, mais esse bate-papo aqui no nosso Breakfast, mais um café da manhã. Show de bola, literalmente, com Gerson Júnior nessa semana. Semana que vem tem mais. Até a próxima.